Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos aqui um material bem interessante, chamado A Mesa com Cristo. É uma publicação de 2024 da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso foco aqui é mergulhar no significado da mesa, sabe? Como ela aparece forte na tradição e na vida cristã, pelo menos como esse documento apresenta. Qual a ideia, então? É investigar como a mesa é mostrada como um lugar de comunhão, de partilha, de graça, de inclusão e até, olha só, de missão. Queremos entender por que essa imagem, tão do dia a dia, né, sentar à mesa, ganha essa força toda. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida que o material traz é que, lá no comecinho do cristianismo, a mesa já tinha um papel central. O texto até cita Atos 2, versículo 42, onde diz que os primeiros cristãos se reuniam para partir o pão e isso fortalecia a união deles. Tem uma citação aqui de um tal Sinclair B. Ferguson. Ele diz assim: a mesa é onde a comunidade se forma e a fé é fortalecida. É um lugar de unidade, partilha e crescimento espiritual. Parece que é bem mais do que só comer junto, né? Com certeza. Vai muito além da refeição em si. É nutrição para a alma, para o relacionamento, né? E essa ideia ela se aprofunda no material. O texto destaca muito a mesa como um lugar de graça. Lembra aquela cena em João 21? Depois da ressurreição, Jesus está na praia assando um peixe. Ah, sim! E chama Pedro para comer, né? Exato. E o fascinante é como essa refeição simples vira o cenário para a restauração do Pedro, depois dele ter negado Jesus. Não é uma bronca, sabe? É um convite para perto, para comunhão, que significa perdão, e prepara ele para a missão de novo. Tem outra citação do Ferguson que o texto usa que diz mais ou menos assim: à mesa com Jesus, encontramos não apenas alimento para o corpo, mas também a graça que cura nossas almas e nos restaura para a missão. A mesa vira quase um lugar de terapia, de reconciliação. Nossa, que conexão forte essa da mesa com a restauração. E o material não para por aí, né? Diz que a mesa também é um lugar de missão. Como assim? Isso, um local estratégico para a missão. O exemplo clássico que usam é a multiplicação dos pães e peixes, lá em Marcos 6. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo, porque a mesa, ou melhor, o ato de dar comida, se transforma num campo missionário. Jesus não só mata a fome física da multidão, mas ele usa aquilo para ensinar os discípulos sobre compaixão, sobre serviço, mostra que cuidar da necessidade básica do povo anda junto com o cuidado espiritual. Entendi. Quer dizer, as duas coisas estão ligadas. Exato. E a conclusão que o texto tira, citando Ferguson de novo, é que cada refeição compartilhada pode ser uma oportunidade para testemunhar a provisão de Deus e para anunciar o evangelho de maneira prática. Ou seja, a hospitalidade, o dividir o pão, deixam de ser só um ato social legalzinho, sabe? Ganham uma dimensão de evangelismo de serviço. A mesa vira um palco onde a fé se mostra em cuidado real. Faz sentido. Agora vamos focar um pouco numa passagem que o material explora bastante. Lucas capítulo 14, versículos 12 a 14. Ali Jesus aconselha diretamente sobre quem a gente deve convidar para um banquete. Ele fala para não chamar os amigos, irmãos, vizinhos ricos que podem te convidar de volta, mas para chamar os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, justamente quem não teria como retribuir. Isso devia ser um choque para a cultura da época, né? O que exatamente Jesus estava desafiando ali? Era totalmente contracorrente. Naquele tempo, a hospitalidade funcionava muito na base da troca, do status. Convidar alguém era quase um investimento social, né? Você esperava algo de volta. Quando Jesus manda convidar quem não pode retribuir, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. Tira o foco do benefício próprio e coloca na generosidade pura, que é um reflexo do jeito de Deus agir. O texto explica que é aí, nesse contexto, que Jesus conta a parábola da grande ceia. Para confrontar essa mentalidade de exclusão, essa ideia de que as bênçãos de Deus eram só para um grupinho. E como essa parábola da grande ceia se encaixa nisso? Qual a ligação? Ela funciona como uma ilustração muito forte desse princípio.
Os convidados originais da parábola, que, digamos, representam aqueles que se achavam os bons, né, com status religioso ou social, eles recusam o convite, dão desculpas bem materiais. Comprei um campo, comprei bois, casei. Coisas do mundo, né? Sim, as prioridades erradas, talvez. Pois é. E a reação do dono da festa é surpreendente. Em vez de cancelar tudo, ele manda os servos irem para as ruas, para os becos, buscar os marginalizados, os pobres, aleijados, cegos, mancos, exatamente o grupo que Jesus tinha mencionado antes. E a frase-chave que o material ressalta é: ainda há lugar. Isso é poderoso. Ainda há lugar. Não fala só de espaço físico na sala, mas da imensidão do convite de Deus, que é insistente, que continua buscando quem a sociedade e às vezes até a própria religião ignora ou rejeita. É um reflexo da missão de Jesus mesmo. Então, a mesa de Deus, simbolizada ali, tem sempre espaço. Que bonito isso. Mas o texto também faz um alerta, né? Sobre o perigo de recusar esse convite. Sim, tem uma seriedade aí. A recusa dos primeiros convidados na parábola leva o dono da festa a dizer que nenhum deles vai provar da ceia dele. Isso funciona como um aviso, sabe? Sobre o que acontece quando a gente prioriza nossos interesses egoístas, nosso apego às coisas, em vez de responder ao chamado de Deus. E o material reforça isso, lembrando que Jesus não só falou de incluir, mas ele fez isso. Ele sentava com publicanos, com pecadores, desafiava as regras de pureza da época, a mesa dele era o exemplo vivo dessa graça que acorre. E como a gente pode trazer isso para a nossa realidade hoje? O texto cita alguém importante nesse ponto, né? Sim, o material usa bastante os escritos de Ellen G. White, que é uma figura muito influente para os adventistas, né? E do livro Parábolas de Jesus, eles tiram essa citação. O hospedeiro voltou-se daqueles que menosprezaram sua bondade e convidou uma classe não privilegiada. Convidou os pobres. E a aplicação que o texto sugere é uma pergunta direta para nós. Como a nossa hospitalidade reflete essa generosidade de Deus? A gente está abrindo nossas mesas, as literais e as outras, né, as da nossa vida, para quem dá fora do nosso círculo, para quem dá vulnerável, sozinho, esquecido. É um convite para a gente olhar para as nossas práticas. É um chamado à ação mesmo. Seguindo aqui no material, tem outra passagem bíblica central. Mateus 25, versículos 35 a 40. Aquela cena famosa do julgamento, onde o critério para entrar no reino é o serviço feito aos pequeninos irmãos de Jesus. Dar comida, dar água, acolher o estrangeiro. O texto argumenta que fazer isso é como fazer para o próprio Cristo. Então a mesa ou o ato de prover vira uma expressão concreta do amor de Deus. Exatamente. O serviço prático, esse cuidado com o básico, ganha um significado espiritual enorme. E essa mesa de serviço e amor, ela não fica só no presente, ela aponta para o futuro também. O material nos leva lá para Apocalipse 19, versículo 9, que fala da felicidade de quem é chamado para a ceia das bodas do Cordeiro, esse banquete no céu. A grande festa final. Isso é apresentado como o ponto alto da história da salvação. Comunhão perfeita, eterna, com Deus e com todo mundo que foi salvo. Então a nossa mesa aqui na Terra vira uma prévia, um gostinho dessa festa que vai vir. Então tem essa ligação forte entre o que a gente faz agora e a esperança do futuro. O texto menciona outra citação da Ellen White sobre isso, né? Sim. Para resumir essa ideia, a mesa com Jesus hoje é um vislumbre da grande festa que virá, onde a comunhão será perfeita e eterna. Essa visão do futuro, essa esperança no banquete final, dá um significado todo especial para as nossas mesas, para as nossas refeições compartilhadas hoje. Cada vez que a gente acolhe alguém, cada ceia do Senhor, vira um lembrete e uma pequena amostra daquela alegria que está por vir. Mas o material também traz um tom de seriedade para o presente, falando especificamente da ceia do Senhor, certo? Não é só festa e futuro. Correto. Enquanto a gente celebra e espera a festa futura, tem uma orientação para agora, o discernimento. O texto cita 1 Coríntios 11, versículo 28, que fala para a gente se examinar antes de participar da ceia do Senhor. Não é para buscar ser perfeito, ninguém consegue, mas é um momento sério de autoavaliação, de reconhecer que a gente precisa da graça de Cristo e de ter certeza que está participando com respeito, com arrependimento e em união com os irmãos.
É um chamado para não tratar a ceia de qualquer jeito, sabe? E isso tem a ver com prioridades também. Sim, o material liga isso a outra reflexão da Ellen White, lá do Parábolas de Jesus. Ela diz que aceitar o convite para o banquete do Evangelho, que a ceia simboliza, exige uma decisão nossa. Uma decisão de colocar os nossos interesses terrenos, egoístas, em segundo plano e buscar primeiro a Cristo e o reino dele. Tem uma escolha aí em responder ao convite. Entendi. Então a mesa é lugar de graça, missão, inclusão, serviço e também esperança e discernimento. Que rico! O material ainda lembra da promessa de Jesus na última ceia. Sim, e esse é um ponto-chave para a esperança. Traz Mateus 26, versículo 29. Jesus diz que não vai beber de novo do fruto da videira até o dia em que vai beber, novinho em folha, no reino do Pai dele. Essa promessa, feita ali pertinho da morte dele, aponta direto para a vitória sobre a morte, para a ressurreição e para a realidade futura do reino de Deus. Então, cada vez que a gente celebra a ceia, não é só para lembrar da morte de Cristo, é também para anunciar com força a esperança na volta dele e na chegada desse reino. O texto até lembra que essa expectativa já existia forte nos dias de Jesus. Tinha gente falando, feliz quem vai comer pão no reino de Deus. Lucas 14:15. A mesa marca toda a caminhada da fé cristã, né? Do começo ao fim. E para conseguir praticar essa generosidade toda, de abrir a mesa, mesmo quando parece que a gente não tem muito para oferecer, o material fala algo sobre a provisão de Deus. Fala sim. E é uma passagem bem animadora da Ellen White, do livro Vidas que Falam. Ela diz, é a graça de Deus sobre a pequena porção que a torna toda suficiente. A mão de Deus pode multiplicá-la ao cêntuplo. Ele pode estender uma mesa no deserto. Uau! Que forte isso! É muito forte. O que isso quer dizer para nós? Que a nossa capacidade de ser generoso não vem primeiro da nossa conta bancária gorda, mas da nossa confiança de que Deus pode e quer prover e multiplicar. Essa fé na provisão é que libera a gente para partilhar. Faz todo sentido. Confiar que Deus provê é o motor da generosidade. E qual seria então a aplicação final que o material propõe? O que fazer com tudo isso? O chamado final é para que as igrejas e também as famílias cristãs se esforcem para ser um reflexo dessa mesa de Deus nas suas comunidades, nas suas casas. Que a gente crie espaços físicos de relacionamento espirituais, onde o amor, a graça, a inclusão e a esperança de Deus sejam sentidos de verdade, de forma concreta, através de atos de hospitalidade genuína, de generosidade que às vezes até custa para a gente. É um convite para a gente viver o espírito da mesa de Cristo no dia a dia. E para não ficar só na ideia, o material ainda sugere uma ação bem prática, ligada especialmente ao Natal, né? O tal mutirão de Natal. Como seria isso? Isso. É apresentado como um jeito de colocar todos esses princípios teológicos em ação concreta. Aproveitando o clima do Natal, que já tem esse apelo para a solidariedade, né? A ideia é mobilizar as igrejas e as famílias para estenderem suas mesas de verdade ou simbolicamente para incluir quem está precisando na comunidade. E quais seriam os passos práticos sugeridos para esse mutirão? O material dá um roteirinho simples. Primeiro, identificar quem realmente precisa de ajuda ali na comunidade local. Quem são as pessoas, as famílias que se beneficiariam de um apoio. Segundo, planejar uma ação específica. Pode ser muita coisa. Um jantar comunitário na igreja, distribuir cestas básicas, fazer visitas, pequenas celebrações na casa de quem mora sozinho. Terceiro, envolver a comunidade da igreja e as famílias. Chamar todo mundo para participar, seja doando comida, dinheiro ou dando tempo e trabalho voluntário. E quarto, que eles destacam como o mais importante, celebrar a comunhão. Focar no verdadeiro sentido do Natal, Jesus vindo para servir e partilhar, e não no consumismo. A partilha tem que ser o centro da festa. Gostei. Bem prático mesmo. Sim, e o texto até incentiva a gente a procurar e compartilhar exemplos de ações assim que já acontecem por aí para inspirar. Ótimo. Bom, chegando ao fim da nossa conversa sobre esse material, a impressão que fica é que a mensagem central é essa: resgatar o significado profundo da mesa. Ela pode ser muito mais que um móvel onde a gente come, né? Pode virar um altar de serviço e amor
como diz o texto de um jeito bonito, especialmente quando ela reflete o coração de Deus, que acolhe, que é generoso. Exatamente. A mesa vira um pequeno espelho do reino de Deus. Um lugar onde as barreiras caem e a comunhão acontece de verdade. E talvez, sabe, um pensamento para a gente levar daqui, inspirado por tudo isso que a gente conversou, se a mesa de Cristo era tão inclusiva e se ainda há lugar, quem são as pessoas hoje que podem estar se sentindo do lado de fora das nossas mesas? E essa exclusão talvez nem seja só por falta de dinheiro. Pode ser por solidão, por pensar diferente, por algum estigma social, por doença, por luto, tantas coisas, né? Como é que a gente pode, de propósito, ativamente, praticar o ainda há lugar nas nossas vidas, nas nossas comunidades? Criando espaços onde todo mundo se sinta de verdade, visto, acolhido e convidado para fazer parte. Uma reflexão muito importante e desafiadora. Fica aí o convite para a gente pensar nisso e, quem sabe, agir. Com essa provocação, a gente encerra nossa exploração de hoje sobre a mesa com Cristo. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.